Olá a todos, me chamo George, graduando no curso de Tecnologia e Design de Produtos, e hoje vou apresentar um podcast relativo à disciplina Ecodesign e Introdução ao Design. E o tema é criar para um futuro mais seguro do livro Arquitetura e Design, Ecologia e Ética do autor Victor Papanek, sob a orientação da professora Ravena Medeiros, e vamos iniciar a exposição do tema. Primeiramente, a apresentação seguirá o seguinte formato: vamos falar por tópico de produção e poluição, avaliação do produto, embalar e envolver, o problema dos plásticos, milhões de pneus, design verde, lucro e política e design no século XXI, com a referência, como já mostrado na tela. De uma introdução breve, o autor nos fornece uma ideia de que a ecologia e o equilíbrio ambiental são os estejos básicos de toda a vida humana na Terra, ou seja, nem vida nem cultura vivem sem elas. Outro detalhe é que o design preocupa-se com o desenvolvimento e exerce uma influência profunda e direta sobre a ecologia e as necessidades humanas. Tanto a criação como o fabrico de qualquer produto, conforme o autor, insere-se em pelo menos 6 ciclos distintos causadores de danos à ecologia, que vamos falar mais à frente. Além disso, ao falar de produção relacionada com produtos, por exemplo, verificamos mais o produto final do que o processo, e esses processos são de várias fases. Vamos então ao primeiro tópico, chamado produção e poluição. Conforme o autor, este tópico são divididos em 6 ciclos causadores de danos à ecologia, que já é referência à introdução, como ele falou no início. O primeiro delas é a escolha dos materiais. A escolha dos materiais são as decisões previamente entre o design e o fabricante, ou seja, se o design utiliza plásticos esponjosos para fabricar embalagens descartáveis para alimentos, ele pode estar caracterizado gasto de recursos naturais, que não podem ser renovados. Então a consciência, a decisão e as ações ou opções podem ter consequências ecológicas de longo alcance e ao longo prazo. O outro, que é o segundo, é os processos de fabrico, que diz que são consequências do processo da fabricação, da locomoção, dos poluentes através da ação humana danosos ao ambiente. O terceiro é embalar o produto. Embalar o produto é considerar os materiais e os métodos na fase de embalagem ecológicas, tanto transportando como também comercializando e distribuindo. O próximo é o produto acabado. São produtos industriais de consumo que gastam matérias-primas insubstituíveis. Como assim? Se o veículo, por exemplo, um veículo de neve, a intenção é para inverno e diversão em alguns casos. Mas a turbulência nos caminhos com a neve destrói as zonas onde se reproduz as plantas e os habitats. Quer dizer, já está ameaçando o equilíbrio ecológico. Isso que quer dizer o produto acabado. Transportar um produto, como já entende-se pelo título, contribui para a poluição, pois deve-se ter estradas, ferrovias, aeroportos e armazéns. Então, todas essas construções acabam impactando o ambiente também, de forma indireta ou diretamente. E por último, o lixo, que são acúmulos de produtos deixados em algum lugar. Observemos os cemitérios de automóveis, quantidades enormes de metal, ferrugem, tintas, óleo, etc., que acaba afetando o solo, envenenando e principalmente destruindo a paisagem visual. O outro tópico é a avaliação do produto. A avaliação do produto, conforme eu abarca as 6 perigosas fases ecologicamente, como foi dito anteriormente. Desde o início das matérias-primas, passando pelo processo de transformação, montagem, a compra do produto acabado, que inclui a expedição, embalagem, publicidade e a publicação dos manuais com as instruções. Por ser complexa, exige-se um estudo, testagem e experimentação. E para o autor saber avaliar o produto é essencial para saber o esgotamento dos recursos escassos ou finitos, a poluição de gases de estufa, a poluição do ar, do solo, da água, a poluição visual, etc. Então, avaliar um produto é avaliar todos aqueles requisitos para que não impacte o meio ambiente. O outro tópico é embalar e envolver. Embalar, além da proteção do produto, ele armazena contra deterioração, insetos, umidade e danificação, mas também envolve a comercialização através do design, da cor e da textura. Para Victor Papanek, embalamos muitos produtos, o exemplo dos luxuosos perfumes que para ele são os comuns destruidores do ambiente, por causa do tipo químico e da caixa caso seja jogado nas ruas. E por isso, já prevendo estes problemas, em 93, a Alemanha criou um conjunto de leis que visa reduzir lixo das embalagens, além dos perfumes, o pior problema para eles é dos aparelhos eletrônicos, da tecnologia, das máquinas de obras públicas, etc. O autor destaca alguns termos para materiais, produtos ou processos problemáticos ao ser humano, como os cancerígenos,
que é a provocação do câncer no fabrico no uso, mutagênico, que são mutações genéticas nos seres humanos e animais, neurotóxicos, que atacam o sistema nervoso dos seres humanos e animais, e biocida, que é o destruidor do ambiente ecológico. O quarto tópico é o problema dos plásticos. O autor descreve que o plástico, mesmo prejudicial à ecologia, é o melhor material ainda em benefício das válvulas do coração, da filtragem e do armazenamento de líquidos. Porém, a base dos plásticos vem dos combustíveis fósseis, e o seu fabrico contribui para o efeito estufa, e a sugestão do autor é limitar ao máximo o número de resinas termo-resistentes, ou seja, não durarem tanto para que o meio seja impactado, pois os plásticos não se desfazem e duram entre 200 e 400 anos. A asa, por exemplo, o lixo não é preocupante lá, por isso tanto despejo em aterros sanitários e assim uma rígida segurança sanitária e ambiental. O outro problema ao planeta Terra são das cargas ilegais vindo da Holanda, Japão e Estados Unidos, ou seja, lixos excessivos de produtos ilegais. A Califórnia, por exemplo, também pensa em proibir os plásticos e defende o uso do papel. Porém, até o uso do papel pode ser prejudicial, pois terão que usar 170 milhões de acres de terra para produzir o papel e usaria 25% da energia, outro problema também. O autor cita algumas categorias de plásticos que são os permanentes, material em prova de qualidade duradoura, reutilizáveis, os reparados, melhorados, revendidos e usados, e os biodesintegráveis, que transformam a matéria em vegetal. São alguns. O quinto tópico é milhões de pneus. O autor tem uma grande preocupação com os pneus abandonados. Ele cita que lá em Westerly, Califórnia, 34 milhões de pneus abandonados cobrem 200 acres de terra, ou seja, é praticamente um prédio de 7 andares. Além de produzir insetos portadores de doenças, os pneus prejudicam a atmosfera quando queimados. E desses problemas, os Estados Unidos planejou reutilizar os pneus aos asfaltos feitos de borracha modificada e utilizando 16 mil pneus cortados e inseridos ao asfalto. Então, menos de 20% dos pneus são reutilizáveis e a maior parte é exportada. E essa reutilização envolve tipos naturais ou sintéticos da borracha, tecido, aço e de pó carbônico. E para ver o crescimento do uso, o lixo reciclável é a mina e reserva do futuro. É uma boa ideia seria incluir também no Brasil. O sexto tópico é design verde. Design verde é dito pelo autor como o uso de alguma tecnologia manual ou técnica em forma de facilitar a reciclagem, por exemplo. Então, diversificar o design, aproveitar os desperdícios e resíduos fabris ainda não explorados, são alguns exemplos. Um exemplo mostrado ao livro foi uma célula solar portátil do tamanho de uma folha A4, e a ideia era fornecer energia carregando as baterias dos barcos, automóveis e pequenas máquinas. Portanto, ideias ecológicas ajudam o meio ambiente. O sétimo tópico é lucro e política. Lucro e política andam juntos em alguns casos, e com isso as indústrias identificaram os atuais perigos ambientais e ecológicos. Assim, as imensas possibilidades de lucros futuros vêm de poucos governos ou potenciais indústrias. O autor citou um ocorrido com a Companhia Elétrica do Pacífico que simplesmente distribuiu gratuitamente milhares de lâmpadas fluorescentes de baixa voltagem. E o preço por cada lâmpada custava $16,95, quase R$ 104 em 2021 no Brasil. Além de apresentar uma preocupação com o meio ambiente, evitaria a despesa de $185 milhões necessários para construir, por exemplo, uma nova central elétrica. E o problema é que a maioria dos designers não se sente à vontade com essas novas ideias políticas, que acabam desmotivando os profissionais. Mas o conceito de responsabilidade social prevalece em alguns. Diante disso, a política deveria pensar ecologicamente e preocupar-se em diversificar as ideias dos designers. E por último, o design do século XXI. Papanek segue uma necessidade crescente dos designers serem especialistas em design ecológico, em que a educação em design deveria ser baseada em ideias e métodos ecológicos tanto para profissionais como para a comunidade. O futuro do design, segundo Papanek, encontra associação com várias disciplinas socioeconômica e política, em que o produto atualmente seguiria um perfeito equilíbrio ambiental, como dar ênfase à qualidade, durabilidade, perfeição dos produtos criados. Outro é design de fabricantes serem questionados hoje do produto, né? Será que o produto é prejudicial à saúde, ao ambiente? Também destaca que novas gamas de produtos, sim, surgirão. E finaliza que o design não está só isolado, tudo ao redor dele impacta, de algum modo, o meio ambiente e social. Para concluir, fazer este podcast foi muito gratificante por ser um tema atual. Criar para um futuro mais seguro é apoiar as mudanças ambientais. Assim, pensar mais no planeta envolve detalhes que nem imaginamos ser prejudiciais no ambiente. Então, obrigado pelo conhecimento do Victor Papanek e também a professora Javiera Medeiros,